anos, leva 1 ano, 6 meses, cara. 2 anos. Pô, a gente tá falando de 18 anos de muito sofrimento que alguém tá pagando a conta. Geralmente é uma mulher. Querendo ou não, geralmente é uma mulher. Porque a gente também tem dados, daí o pessoal fala, Vitor, por que você fala tanto para esposas? Eu não queria falar tanto para esposas. Só que essas esposas são as que mais precisam de mim. Eu falo para homens também. Tenho alunos que são homens. Eu oriento homens a lidar com a esposa alcoolista. Mas vou te falar. Aí a gente pode até debater. Não é a minha expertise, a antropologia ou sociologia da coisa. Mas o dado é, se uma mulher tem um problema com álcool, a maior parte dos homens não faz nada. Abandona, larga. Então, o alcoolismo e o álcool, a cultura do álcool, ela é uma cultura ligada ao feminicídio, à desigualdade de gênero, é uma cultura ligada a essa destruição da mulher, né? Todos os aspectos, a sobrecarga da mulher. Então, quando ensina essa mulher sobre como lidar com isso de uma forma que ela possa gerar essa pressão de mudança, que ela tira de si uma sobrecarga, ela tira de si um peso que ela carrega de estar segurando a onda e pagando a conta do alcoolismo. Ela começa a criar ela gera um desconforto nesse homem que bebe demais para que ele tenha motivação para parar de beber. Porque essa mulher, geralmente de um alcoólatra, ela sofre pressões de todos os lados. Por exemplo, a família dela, às vezes, pode falar para ela, você vai largar esse marido? Ou pelo contrário, largue esse marido. Largue esse marido porque é a única coisa. Aí, porque é muito doido. E eu acho isso uma coisa que me revolta. Porque, para mim, a liberdade é muito importante. E eu nunca consegui não levar isso para minha vida profissional. Tipo assim, se a pessoa chega e ela precisa de alguma coisa, eu ofereço opções sempre que tem opções. Eu ofereço as opções disponíveis. E eu acho que eu gostaria que fizessem isso comigo. Mas existe uma cultura, inclusive profissional, até pela falta, né? Quantos por cento tem mínimo treinamento em dependência química? 5% dos profissionais? 10%? E quantas são de qualidade? Muito pouco. E aí o que acontece? Quando chega um familiar, geralmente uma mulher, querendo ajuda para lidar com seu marido, seu filho, o que ela escuta geralmente é, olha, você tem 2 opções. Ou você aguenta, porque você casou com essa pessoa assim, não tem o que fazer, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Ou você larga e vai cuidar de você. Porque não é justo você buscar ajuda para uma pessoa que não quer ajuda. Eu acho que isso é um abandono declarado, assim, né? Que a pessoa não vai olhar e pensar, não, é verdade, o psicólogo, o psiquiatra, lá, o doutor João, falou que é essas as minhas opções. Então eu vou escolher uma delas. Ou vou ser infeliz ou vou largar. Isso gera culpa, vergonha. E acontece dessa pessoa sofrer e ela poderia ter recebido uma orientação, ela poderia ter recebido uma ferramenta para ajudar ela a lidar com as contingências comportamentais que muitas vezes estão sufocando ela e ela nem sabe. Né? Então, só mais uma para complementar a parte da contingência ambiental. Inclusive, tem um psiquiatra nos Estados Unidos um pouco polêmico. Mas ele defendeu a ideia dele. Eu acho que ele não conseguiu, os dados não mostraram o que ele queria mostrar, mas foi interessante o raciocínio que ele trouxe, que até chama método Sinclair. Eu já ouvi falar disso daí. Já ouvi falar. É meio, tá no já ouvi falar. Imaginário do tratamento do alcoolismo, né? Porque a gente tem poucas medicações disponíveis no Brasil, né? O disulfiram saiu de linha, não se sabe bem porquê, mas tem a naltrexona, que é uma medicação que tem um potencial a melhorar, tratar o alcoolismo. E aí, uma das formas que era advogada por esse tal do método Sinclair, né? Sempre que tiver uma coisa método com o nome de alguém assim sendo colocada sem muito estudo, a gente precisa olhar com mais calma, né? Mas qual que era a ideia dele? Era criar uma extinção comportamental usando a naltrexona. Quer dizer o quê? Fulano, você vai tomar o remédio só quando você beber, e quando você beber, você não pode sair com seus amigos, você não pode assistir o jogo de futebol, você tem que beber, tomar o remédio e se trancar num quarto escuro. Tipo um jejum. Pra não ter um reforço. Pra não ter um reforço. Pô, mas difícil isso daí, hein, cara? Então o cara que faz isso, teoricamente, estaria curado do alcoolismo. Não acontece isso. Porque o que é a cura do alcoolismo? Seria poder beber moderado, sem perder controle, sem aumentar a tolerância, sem ter abstinência, sem ter prejuízos para si ou para outros. A gente sabe que isso é um sonho de todo alcoolista e é algo que não se concretiza.
né? Porque o alcoolismo é uma mudança, é um aprendizado comportamental na parte procedimental, né? Não verbal. É tipo andar de bicicleta. Não dá para desaprender a andar de bicicleta, né? Então, quando o álcool agir ali, não vai ter a cura do alcoolismo. Mas o que tentaram imaginar que era uma cura do alcoolismo é essa mudança ambiental. É fazer a pessoa se forçar a essa mudança ambiental para tirar esse reforçador. Então, ele é possível de ser retirado. Se a pessoa, por exemplo, tira os amigos, a pessoa continua bebendo. Sim, ela continua bebendo, mas ela vai se apoiar em outras contingências. Desculpa dar essa volta toda, mas agora... Não, mas eu entendi. Ela se apoia em outras contingências. Se tem alguém que tem alcoolismo, tem alguém que está pagando a conta. Não é porque alguém está causando. A dinâmica envolve. Então, eu vejo o alcoolismo como um ciclo que envolve aquela pessoa. Eu só estou dizendo isso porque quando a gente for falar de fisiologia, a gente, pelo menos da forma que eu entendo, essa fisiologia entra no meio, mas tem um ciclo que ele alimenta o alcoolismo que ele poderia ser retirado. Que envolve, claro... Eu lido com o que tem mais controle, né? Se eu quero ajudar as pessoas, até onde eu consigo, onde eu imagino, é ensinar a família. Mas se a gente conseguisse esferas ainda maiores sociais, a gente teria também resultados positivos. Políticas públicas seria, no caso. Políticas